Conversar sobre o que é que você ganha tirando o seu passado de debaixo do tapete. Sabe aquelas coisas que você já fez, que você já se arrependeu, ou coisas que você já escutou aí da sua infância ou da sua família e que corresponde ao seu passado e ainda assim dá um treque assim no seu coração? Então vamos lá. Olá, Paulinha, boa noite, seja bem-vinda. E eu já vou convidar você aí a começar a lembrar do seu passado, se tem algo que você sente que ainda é pesado, que ainda é desafiador do seu passado. Porque hoje eu vou trazer alguns pontos que pode orientar você a olhar para o seu passado e te trazer mais presença e mais leveza agora no seu presente. E tirar esses aspectos, muitas vezes, de ansiedade, depressão que tem. Então, se você escolhe ficar aqui comigo, só bora, tá? Você que tá ao vivo aqui, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, Ayla, Magali, Celso, todo mundo que tá aqui. E como seria para você enviar essa live aqui, tá? Para mais alguém. Quem é a pessoa que você sente que vai contribuir aí para escutar realmente palavras que vai trazer um certo alívio para a vida, sabe? Quando a gente começa a escutar assuntos de autoconhecimento, de expansão de consciência, né, de terapias, enfim. Olá, Laura, seja muito bem-vinda. Quando a gente começa a escutar esses assuntos, né, de autoconhecimento, muitas vezes pode ser desconfortável. Mas hoje eu escolho trazer ferramentas aqui para você, né, aplicar e olhar para o seu passado. Esse tema saiu de um insight que veio de um grupo de meditação que eu guio toda segunda-feira à noite, tá? Esse grupo é um presente que eu escolho dar para a Terra, tá? Por quê? Porque é um grupo de meditação gratuito, você não paga nada, tá? Para entrar, você realmente vai só precisar tirar um tempinho para você, tá? Esse grupo de meditação ele funciona, né? A gente faz as meditações todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, pelo Zoom, por uma plataforma de videochamada. Se você escolhe participar, é só vir e me chamar, tá? Que eu te boto no grupo de WhatsApp, é um grupo silenciado, onde só eu passo as mensagens, mas é um grupo realmente ali pra passar as informações. E agora a gente tá fazendo, né? Eu tô aí no momento de fazer 32 lives. Essa é a 13ª de uma série de lives recebendo dos relacionamentos. E aí, quando veio o insight, né, da gente olhar para o passado, eu vou trazer conscientizações para você olhar para o seu passado e observar, por exemplo, como você pode olhar para o seu passado, ressignificar ele e fazer um crescimento aí da sua vida amorosa, da sua vida financeira, do din-din e da sua vida profissional também, tá? Então, já reconhece aí se esse é seu momento de crescer nessas áreas da sua vida, tanto na amorosa, na financeira e na profissional, ou se tem alguma outra área que você escolhe verdadeiramente crescer, né? Sabe, assim, tipo, dar um boom. E eu sinto que o passado, né, muitas vezes a gente mal interpreta ele porque a gente está muito no espaço de julgamento. E quando eu quero dizer passado aqui, eu tô querendo trazer 3 perspectivas do passado, tá? Essas 3 perspectivas do passado são essas aqui, que é a perspectiva do nosso passado na nossa infância. Então, todas as experiências que a gente teve na infância, que muitas vezes a gente colocou por debaixo do tapete porque foi doloroso demais. O segundo processo do passado, né, o segundo item aí do passado, é a nossa ancestralidade familiar. Então, o passado da nossa família, né? Qual foi o passado do meu pai? Qual foi o passado da minha mãe? Qual foi o passado dos meus avós? Quais foram os passados aí dos meus bisavós? Então, toda aquela árvore genealógica influencia no nosso DNA também. Então, influencia na nossa história, influencia nas ações, nas escolhas, né? Que a gente vive hoje em todos os aspectos da nossa vida, tanto a amorosa, quanto a financeira, a espiritual, o nosso corpo físico, enfim, em todas. E também a nossa ancestralidade pessoal. O que é ancestralidade pessoal, Sara?
Quando eu trago a ancestralidade pessoal, meus amores, né? Todo mundo sabe aqui que eu sou terapeuta holística. E também facilitadora de autoconhecimento e tenho essa perspectiva aí de que a gente viveu sim outras vidas, de que a gente viveu outras experiências em outros corpos, né? Em outros tempos e outros espaços, digamos assim, se a gente for pensar por uma cabeça, né? Por um raciocínio linear. Então, a nossa ancestralidade pessoal também influencia naquilo que a gente está vivendo hoje. Então, os 3 passados que eu sinto que é muito importante, que traz muito resultado, que traz uma total diferença na sua vida hoje, é você olhar para esses 3 passados. E mais do que olhar, é entrar no processo de aceitação para depois a ressignificação. Eu ensino muito isso lá no Detox da Identidade, né? No Detox da Identidade a gente passa 3 dias juntinhos pra gente identificar qual foi esse passado. Então fazer um detox, limpar tudo aquilo que tá pesando, que tava lá no seu passado, né? Lembrando que, parênteses, presta atenção aqui em mim. Lembrando que no seu passado não tem coisas ruins. A gente tem que sair do julgamento, tem que não, né? Mas é muito importante a gente sair do julgamento com o nosso passado se a gente quer que a nossa vida agora, né, no presente, ela flua. Existem pontos de vistas em relação ao nosso passado. Então, o grande convite do ressignificar aqui, de tirar debaixo do tapete, é realmente entrar nesse espaço de olhar para o meu passado e falar, uau, isso aconteceu. Isso aconteceu. E verdade, o que se requer para que eu entre no processo de aceitação desse meu passado? Quem tá comigo aqui, coloca um oizinho. Ou se você também tem alguma história do seu passado que você sente que tá mal resolvida, se você escolher digitar aqui para mim, fica à vontade que eu posso te ajudar agora a ressignificar. E para quem tá assistindo esse vídeo lá no futuro, no YouTube, pode deixar o comentário aqui também que eu respondo logo depois. Mas de novo, né? Quais são os 3 passados para ressignificar aí hoje? Esses 3 passados são a sua infância, a sua ancestralidade familiar, que são as gerações que veio antes de você, e a sua ancestralidade pessoal para quem faz sentido vidas passadas. E aí, quais são os outros 3 passos, né? Trazendo de uma forma, claro, bem simplória aqui. A primeira é você escolher olhar para o seu passado, você escolher olhar para a sua história. O segundo passo é você entrar no espaço de aceitação. E aceitação não quer dizer ser pacífica com uma história que muitas vezes foi abusiva, que muitas vezes foi agressiva com você. Não é esse o ponto. Aceitação aqui é um convite para você reconhecer que você tem o direito de sentir o que você sentiu lá no passado. De novo, a aceitação é você reconhecer que você tem o direito de sentir o que você sentiu lá no passado. Porque muitas vezes a gente fica resistindo, a gente fica evitando sentir o que a gente sentiu lá no passado. Só que esse ato de resistir, de evitar, na realidade cria mais disso. Isso de uma forma inconsciente, meus amores. Não é a nossa mente consciente, o nosso cognitivo, preto, branco, certo, errado. Não, é o inconsciente. E veja bem, a maior parte da nossa vida aí, ela é guiada pelo nosso inconsciente. Entende? E é no nosso inconsciente que o nosso passado está registrado. É perceber o que é que está lá no meu consciente, o que foi que aconteceu lá no meu passado, que muitas vezes está ali debaixo do tapete. Porque assim, ó, vou dar uma super dica para vocês. Vou dar uma clareza aqui. Tudo que aconteceu na nossa infância, em especial, tudo que a gente registrou, como é receber amor, o que é receber carinho, o que é receber afeto, o que é dinheiro, o que não é dinheiro, o que é servir na vida, o que é ter uma profissão na vida, o que é ter um trabalho na vida, como é se relacionar. Quase que tudo isso a gente aprendeu na infância. E aí quando chega na vida adulta,
Nada mais o que a gente está fazendo é repetir os padrões que a gente registrou como certo ou como errado. Padrões esses que, de novo, vem de quem nos cuidou, de quem nos educou, e vem também da nossa ancestralidade, o nosso DNA, as nossas células, né? A epigenética tá aí para explicar isso. A gente guarda memórias também, né? Não só genéticas em si, do corpo fisiológico, mas também comportamentais, mas também as nossas crenças. E quando a gente para e fala, uau, então quer dizer que sim, eu tenho... Aquelas, né? Então eu tenho salvação. Tipo assim, todos nós aqui temos, mas a gente precisa escolher. E de novo, né? Quais são os pontos chaves? E o que eu sinto de trazer hoje, de a gente tirar, né, o nosso passado de debaixo do tapete, muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso. A maior parte do tempo a gente não sabe como fazer. E aí a gente fica criando as desordens. Por quê? Porque a gente fica no piloto automático, ou seja, a gente fica aí controlada pelo que está no nosso inconsciente e por aquilo que a gente registrou no passado. Então, muitas vezes a gente experienciou uma infância, né, de crenças de que, sei lá, de que é feio chorar, né? Quantas pessoas aqui não já escutou, engole o choro, engole o choro. E hoje, né, quando passa por um processo emocional muito forte e quer fluir com as emoções e quer chorar, trava. E aí isso vai causando desordens aí, inclusive mentais, né, de saúde mental, como depressão e outras, enfim. Então, desses pontos, né, e eu trago isso mais aprofundado no curso Detox da Identidade, que eu vou abrir vagas logo, é esse ponto da gente identificar. Identifica primeiro o que veio da sua infância, né? Escreve aí uma carta do seu passado. Essa é uma atividade primordial aí do Detox da Identidade, que é, assim, para mim é uma das grandes chaves, uma das grandes atividades de autoconhecimento que todo mundo tem capacidade de fazer, que é total, assim, tem muita facilidade. E que eu tô escolhendo compartilhar com vocês agora, tá? Escreva uma carta do seu passado desde o momento da sua concepção. Tira aí 15, 20, 30 minutos para você, fecha os olhos, respira e faz esse exercício, é um exercício terapêutico que eu tô te passando aqui. E escreve lá o que é que você lembra sobre a sua gestação, né? Lembrando que tudo que você sentiu enquanto você estava no útero da sua mãe, você tem isso guardado também no seu inconsciente, você está reproduzindo na sua vida aí, muitas vezes comportamentos, ações, tendo emoções que quem experienciou foi a sua mãe, no momento que ela estava ali te gerando, gestando você, e aí você registrou aquilo como verdade. E aí você fala, uau, essa é a verdade do mundo. Porque imagina você lá bem pequenininha, na barriga da sua mãe, e você vê sua mãe grandona e fala, uau. Então quer dizer que isso que aconteceu com minha mãe é uma verdade. E muitas vezes, por lealdade, aspas, 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 a gente começa a reproduzir isso. Só que, de novo, lembra dos 3 passos que eu falei anteriormente, que é você olhar para o seu passado. Então, fazer esse exercício prático da carta do passado, esse exercício, ele traz à tona muita coisa, tá? No Detox da Identidade, eu vou estar junto com você, eu pego na sua mão para fazer esse exercício, depois a gente trabalha tudo que você escreveu e ressignifica tudo isso, que é lá o último passo que eu trouxe, né? O segundo passo é você aceitar aquilo que você viveu. E aceitar não quer dizer, de novo, ser pacífica, ser pacífica com aquilo que foi feito e que muitas vezes foi doloroso para você, mas muitas vezes você realmente se dá esse direito de viver aquilo. E o terceiro passo é você ressignificar tudo aquilo que você olhou, tudo aquilo que você aceitou. Porque não quer dizer que você aceitou algo, que aquilo definiu a sua vida. Então, o grande ganho da gente olhar para o nosso passado, da gente realmente entrar nesse espaço de ter honestidade brutal assim com a gente, de ser honesta, de ser honesto conosco, é de realmente a gente adentrar esse espaço, que muitas vezes é oculto,
né? Que muitas vezes a gente não visita no nosso dia a dia, mas que se a gente visita o nosso passado e a gente escolhe ressignificar ele, muda a nossa vida por completo. Olá, Andréia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então reconhece agora que você tem uma ferramenta, que você tem um conhecimento, que você tem uma informação para mudar a sua vida. A pergunta é, você escolhe? Sabe assim? Você escolhe mudar a sua vida? Então venha comigo. Gente, isso é real, né? Quem me acompanha, que sabe, eu tô há quase 3 anos aqui no Instagram, né? Trazendo atendimentos, trazendo os cursos, vindo e fazendo lives aqui. Tem mais de nem sei quantas lives tem aqui no feed do Instagram. Muitos vídeos no YouTube também. Eu convido você a assistir, né? São conteúdos gratuitos que você já pode se aprofundar no seu autoconhecimento e começar a gerar a mudança que você deseja. E olhar para o passado, quando eu trago isso aqui, esse grande ganho da gente olhar para o passado, é a gente entrar no espaço de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal de uma forma honesta, mas não é honesta com o outro só, mas honesta consigo mesma. Olá, Dibi, boa noite, que bom que você tá aqui. E, de novo, olhar para o nosso passado é a gente ter a oportunidade de a gente entender que a gente já fez muita coisa também. Que só não tem crenças limitantes, que só não tem experiências e memórias horrorosas aí que nos limitam. Não! Percebe que se você olha para o seu passado, você vê aí coisas grandiosas que você criou, né? Pessoas grandiosas que você já encontrou na sua vida. Então, quando Sara, é como se fosse uma revisão da minha vida. É e não é. Quando a gente olha para o nosso passado, né, quando a gente faz esse processo através de ferramentas de autoconhecimento, é um movimento que a gente está fazendo de desenvolvimento pessoal para a gente realmente reconhecer que a gente tem um domínio da nossa vida. Só que qual é a grande chave? O que é que muda completamente tudo? Tudo. É a gente sair do julgamento. Olá, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. O que é que se requer, Sara, para a gente olhar para o nosso passado, ressignificar e realmente mudar o mindset, realmente mudar as nossas ações e realmente ter essa mágica, esse crescimento na vida amorosa, na vida financeira, na vida profissional? É sair do julgamento com o seu passado. Porque muitas vezes que você vai visitar o seu passado, para ressignificar ele, você vai encontrar histórias duras, histórias que não são tão gentis assim, que não são tão confortáveis assim de você realmente revisitar e ressignificar. Então você precisa criar esse mindset de sair do seu ego e sair do julgamento. E sair de ter que procurar um culpado, uma culpada, uma vítima, um agressor, um abusador. Sim, isso existe? Ok, existe, mas se você sai desse julgamento, fica muito mais leve, muito mais rápido a mudança da sua vida quando você sai do julgamento. Quando você revisita, por exemplo, quando você faz esse exercício que eu ensino no curso Detox da Identidade, que é fazer a carta do passado, que é você escrever desde o momento da sua gestação até o momento que você está na sua vida atual, e você ler aquela carta depois e olhar, ok, e colocar tudo, tá? Essa carta, quando você faz esse exercício terapêutico por escrita, é você colocar absolutamente tudo. As coisas grandiosas, né? As coisas que você já criou, que você já expandiu na sua vida, as coisas também que ainda te contrai, que ainda é pesado para você olhar, seus medos, suas angústias. Só que é olhar depois com carinho de novo. Então reconhece que você tem essa ferramenta hoje. E eu vou só relembrar de novo aqui quais são os 3 passados para você ressignificar hoje a sua vida, para que realmente você tenha um crescimento pessoal, tá? O primeiro passo é você olhar para sua infância, depois você olhar para sua ancestralidade familiar e também olhar aí para sua ancestralidade pessoal e para as vidas passadas. Esses 3 pontos do seu passado que, se você olha agora e começa a acolher, a integrar, a respeitar tudo isso e, mais do que isso, respeitar saindo do julgamento, tá? E ressignificar, você ter uma transformação gigante na sua vida hoje, no seu presente. Então, como seria para você ressignificar o seu passado? Né? No curso lá Detox da Identidade, eu pego você nesse passo a passo, desde o início até o fim, tá? E olhar agora para um lugar de mais cautela, sabe?
quem tá aqui no processo de desenvolvimento, para quem tá no processo de autoconhecimento, para quem faz sessões de terapia, sabe que muitas vezes a gente evita olhar para algumas coisas, né? Só que aí, quem é que nunca na vida começou a repetir padrões? Sabe assim, num relacionamento, quando passou, né, de um relacionamento pro outro, parece que só mudava as pessoas, né? Só mudava os rostinhos, mas parece que a pessoa era a mesma, parece que o padrão comportamental da pessoa era o mesmo, né? Quem aí já passou anos da vida querendo melhorar a vida financeira, só que aí passou anos querendo gastar demais, aí fazia planilha financeira de entrada e de saída, fazia controle financeiro e nada, e passava ano, passa ano, e faz mais planilha e nada da vida financeira melhorar. Profissional, então, rala de trabalhar, faz isso aqui, ó, e zero reconhecimento, zero felicidade, né? Vai pro trabalho querendo saber aí a hora que vai voltar para casa, não tem zero prazer, zero divertimento na profissão. Meus amores, dá para se divertir no profissional, dá para se divertir no trabalho. Então você acha que toda essa confusãozinha, toda essa melecazinha que acontece aí, nesses aspectos da sua vida, você acha que é do além, que é coincidência, porque o mundo está contra você e as pessoas lhe odeiam e o sistema e o governo, tá todo mundo contra você? Não, meu amor, porque você é a fonte criadora da sua vida, você cria absolutamente tudo na sua vida. E quanto mais rápido você reconhece isso, mais rápido você tem um domínio da sua vida, mais rápido você atualiza os seus sonhos, você realiza aí aquilo que você está escolhendo. Só que todos esses padrões aí na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida profissional, todos esses padrões pesados que você já tá de saco cheio, cansada de viver tudo isso. É porque você tá repetindo um padrão, uma crença que você aprendeu lá no passado. Ou foi na sua infância, ou você tá trazendo aí das gerações passadas, da sua família, né? Muitas vezes essa coisa de eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que lutar para viver, né? Eu tenho que trabalhar para sobreviver. Isso é uma crença limitante que leva você a um nível elevado de estresse. O nível de cortisol do seu corpo vai lá para cima. Muitas vezes você aprendeu isso, né? Passando ali de geração para geração. E você acreditou que aquilo é uma verdade. Só que hoje já existe tecnologias de desenvolvimento pessoal, terapêuticas, de expansão de consciência para você mudar isso, se você escolher. Ninguém tá te obrigando a nada, é só se você escolher. E também muitas vezes está lá realmente em vidas passadas, para quem faz sentido, né? Eu, enquanto terapeuta holística, eu reconheço que a nossa alma, ela experienciou outras situações, outras vivências, outras vidas, outras situações em outros corpinhos, né? Em outros tempos, em outros espaços, em outras realidades, né? A nossa alma, ela inclusive está vivendo outras realidades, que a gente chama de realidade paralela, mas isso é um assunto bem avançado, né? Eu realmente trago mais informação sobre realidade paralela no curso Detox da Identidade. Mas assim, a gente é um compilado de muita coisa. Só que se a gente finge, se a gente fecha os nossos olhos para tudo isso, não tira tudo de debaixo do tapete, a gente deixa a nossa vida entregue. A gente não pega as rédeas, percebe? Então hoje o meu convite todo esse dentro, né? Esse vídeo tá dentro de uma série de vídeos, né? O nome da série é Recebendo dos Relacionamentos. Esse é o nosso 13º episódio. Vão ser 32 episódios, o que mais é possível. Eu acho que eu vou fazer mais de uma live, mais de um vídeo, inclusive, por semana aqui no Instagram. Como seria eu fazer isso? Para realmente a gente movimentar as nossas relações na nossa vida. Que quando a gente movimenta as nossas relações, quando a gente olha para si, quando a gente tem um domínio de si, começa a ressignificar a nossa história, começa a ressignificar
as nossas crenças, o nosso subconsciente, a gente começa a mudar de vida, a gente começa a realmente ter mais clareza dos nossos relacionamentos. A gente começa a ter mais domínio. Tá? Então, meu convite hoje é muito nesse lugar de a gente olhar para o nosso passado, porque sim, é importante, mas é olhar para o nosso passado sem o julgamento. Né? Esse insight, de novo, pegando o gancho aqui, foi um insight que surgiu na leitura intuitiva do campo de um grupo de meditação que tem toda segunda-feira à noite, às 7h30 da noite, que é gratuito. Você está convidada aí a participar, então percebe como seria para você vir aí e ser guiada por mim numa meditação toda segunda-feira à noite. Se você quiser, só vir falar comigo pelo direct, manda mensagem aqui, tá? Que eu te coloco lá para você participar no grupo da gente. E é muito incrível, né? Como a gente pode se transformar dentro desse espaço, né? Dentro desse espaço de, claro, de questionamento, de identificar as coisas, mas mais do que isso, de a gente reconhecer que a gente pode fazer escolhas diferentes, de que a gente pode ressignificar a nossa vida, tá? Então, esses 3 pontos que eu trouxe para vocês hoje, olha com carinho, né? Para sua infância, olha com carinho para a história da sua família, né, das suas gerações. A gente tem várias ferramentas aí. A gente tem o Theta Healing, a gente tem a constelação familiar, tá? Tem também a leitura do plano de alma. Existem várias ferramentas para a gente olhar para esse campo, ter mais consciência e conseguir ressignificar tudo, tá? Lembrando que é muito importante você olhar e você aceitar e você ressignificar tudo isso. E percebe que esses 3 passos são ações. São ações que você pode tomar por você hoje que ninguém mais pode. Mas que pode mudar toda a sua vida. Pode mudar toda a sua vida. Vou até sussurrar porque é um segredo nosso. Entende? Então, olha, aceita e ressignifica o seu passado e percebe quais mudanças, quais mágicas, quais possibilidades você pode ter na sua vida hoje, tá? Então, essa foi a inspiração, né? A informação que eu gostaria de trazer para vocês nesse dia de hoje, tá? Para você que tá vindo no futuro, gratidão por você ter visto até aqui. Como seria você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Como seria vocês também comentarem aí no vídeo qual foi o insight, o que é que você achou sobre esse vídeo, o que é que você acha sobre o seu passado, tá? E realmente movimentar. Eu tô escolhendo movimentar esse Instagram para que comece a chegar para mais pessoas. E eu escolho fazer isso, né, com a participação de todas vocês, para que realmente seja algo que chegue no coração das pessoas com mais proximidade, tá? Então compartilha muito esse vídeo. E o que mais é possível. Um beijo, meus amores, gratidão. E o que mais é possível.